Bom dia, família querida. A paz do Senhor Jesus esteja sempre com vocês. Espero que toda a família estejam bem, todos na presença do nosso Deus amado. Amém? Nada melhor do que começarmos o nosso dia meditando na palavra do Senhor, trazendo uma palavra de sabedoria para mim e para você, em nome de Jesus. Amém? E essa meditação será a continuidade do último vídeo que eu postei. Falamos sobre o pecado, como o pecado entrou na face da terra, como o pecado nos atingiu através de Adão e Eva, né? No último vídeo que eu postei, o tema do vídeo, né, o tema da meditação foi o pecado, a queda e a maldição. E nós vamos continuar a esclarecer um pouquinho mais, amém? E aqui nós vamos estar iniciando aqui, ó, por que Adão e Eva cobrem seus corpos e se esconde de Deus. O ser humano entrou em uma desordem quando pecou. Entrou no ser humano a culpa, a vergonha, quebrou-se o relacionamento de intimidade que Adão e Eva experimentavam com o Criador. Então, quando ouve a voz de Deus, sente-se medo, pois sabe que fizeram algo proibido e não tem coragem de estar diante de Deus. Isso é o que acontece com quem vive no pecado. Afasta-se de Deus com medo, vergonha, culpa, mesmo quando Deus chama. Não é verdade? Então, quantas pessoas às vezes vivem no pecado, mas Deus te chama. Ele te chama para o arrependimento, para estar na presença do nosso Deus. Mas mesmo assim, o inimigo, o diabo, ele quer te envergonhar de qualquer forma. Ele quer lembrar você, trazer na sua memória os seus pecados, as suas fraquezas. Mas Deus quer jogar no mar do esquecimento os seus pecados. Ele quer que você chegue diante dele com o coração quebrantado. Aqui Deus sabia, né? Sabia que Eva e Adão tinham pecado. Mas Deus chama eles. Mas eles, mesmo se condenando, eles não quisem entrar na presença novamente de Deus. Quando Deus pergunta a Adão se tinha desobedecido, em Gênesis 3:11, Adão se esquiva da responsabilidade, apontando que foi influenciada, né? Foi influenciada por Eva, a mulher que me deste, por esposa. Então, aqui a gente fala, sempre há um culpado para os nossos pecados, para a nossa desobediência. Muitos gostam de jogar a sua culpa em alguém, achar um culpado. Aqui, Adão, ele joga para cima da Eva. Amém? Ela me deu árvore e eu comi. Então, assim, a culpa foi dela. Ela me incentivou a fazer esse pecado. E quantas vezes, né, nós vivemos num mundo de acontecimentos assim? E Eva, por sua vez, também não assumiu a culpa. Não assumiu diretamente seu erro, apontando a influência da serpente, né? Então, ali ela quer se esquivar da desobediência, da culpa e colocando a culpa na serpente. Claramente que a serpente tinha culpa também. Mas aqui a gente, nessa passagem, nos alerta quem nós tem nos dado ouvido, para quem tem emprestado nossos ouvidos. Aqui a Eva caiu em tentação porque ela ficou, né? Ela ficou ouvindo a quem não deveria. E a serpente fez uma lavagem cerebral, convencendo que ela ia ser mais que Deus, e ela caiu no pecado. Amém?
Ela não assumiu a culpa e jogou toda a culpa na serpente. A serpente me enganou e eu comi. Gênesis 13. O ser humano tende a mascarar seus próprios erros, colocando a responsabilidade dos seus atos nos outros, no mundo, ou no diabo, ou em Deus, né? O mundo está assim, é por isso que eu estou assim, né? O diabo está assim. Meu irmão, minha irmã, o diabo só tem influência na sua vida se você der brecha para ele, se você abrir portas para ele. É por isso que nós temos que pedir o Espírito Santo, né? Nós precisamos chegar diante de Deus, quebrantar o nosso coração, pedir a misericórdia de Deus, que Deus nos cubra com teu sangue precioso, para que nós possamos fechar as brechas das nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Precisamos sempre pedir o Espírito Santo, discernimento do que é certo ou errado, para que nós possamos fugir. A Bíblia fala que nós precisamos fugir da aparência do mal. O caráter de Adão e Eva já estava corrompido pelo mal. Então, ali veio a cegueira espiritual na vida dos dois. E eles ficaram cegos espiritualmente e caiu na desobediência. A queda e os seus efeitos. A queda do ser humano é entendida como uma decadência para um nível inferior de existência, ou seja, o pecado não é apenas uma falha, mas representa uma degradação do ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus. Olha como Deus fica muito triste conosco quando nós caímos em tentação, como nós pecamos. Ele fica triste porque ele fez nós imagem e semelhança do Criador. Então ele quer que nós chegue diante dele, quer que nós fechamos todas as brechas do pecado, saímos dessa vida derrotada, porque Deus tem mais para mim, mais para você. Amém? Quando pecou, né? Então, quando pecou, o ser humano caiu fora da linha de desenvolvimento planejado por Deus. A humanidade foi criada para a perfeição, mas pela entrada do pecado iniciou-se a degeneração do ser humano e também do restante da natureza. Em Gênesis 2:17, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A morte entrou no mundo. A humanidade foi condenada à morte, pois sendo expulsa do jardim do Éden, não teria acesso à árvore da vida. Em Gênesis 3:24, e o mesmo aconteceu com a natureza, porque antes do pecado, os animais não atacavam uns aos outros para comer. Gênesis 1:30. Foi alimentada, pois alimentavam-se das ervas verdes. Então, quando entrou o pecado da desobediência, a terra gemeu. Os animais foram contaminados também. E ali teve animais, um comendo o outro, não tinha nada disso. Mas a desobediência gerou o pecado no mundo. O ser humano foi criado livre, porém sua vontade passou a ser dominada pelo pecado. Romanos 7:19-25. A humanidade, longe de Deus, vive debaixo do cativeiro do seu próprio impulso, desejo, ambição egoísta
e não tem domínio próprio. Então, quando nós se afastamos de Deus, vem a degradação. Nós precisamos andar alinhado com o propósito de Deus no caminho do Senhor. Só assim nós vamos vencer o pecado. Só assim nós vamos vencer o pecado, a culpa, em nome de Jesus. Amém? E se mesmo da natureza, tanto que a Bíblia disse que a criação geme e suporta. A maldição foi destinada à serpente no Éden. A terra, por causa do pecado, Adão e Eva sofreram as consequências do pecado, mas não foram amaldiçoados. Então, Deus fez imagem e semelhança. Adão e Eva. Eles foram, sim, eles teve culpa, mas eles não foram amaldiçoados. Eles colheram o que eles plantou, o que eles desobedeceu, eles teve que aguentar as consequências. Mas Deus não amaldiçoou a vida deles. Para Eva foi dito que sofreria as dores de parto, enquanto que para Adão teria de trabalhar na terra, comer com o suor do seu próprio rosto. Contudo, a palavra maldição, como uma ordem pronunciada por Deus, foi dita somente à serpente e à terra. A serpente, ela foi amaldiçoada. Então, olha só como é grave quando andamos na desobediência. Precisamos andar na obediência, pedir ao Espírito Santo fortalecimento. Me fortalece. Se você tem uma fraqueza em qual área for da sua vida, pede ao Espírito Santo que te fortalece nessa área, em nome de Jesus, para que não caia em tentação, em nome de Jesus, porque nós sabemos que o pecado, o salário do pecado é a morte. A morte pior não é a física, é a morte espiritual. Então nós precisamos, em nome de Jesus, pedir ao Espírito Santo nos fortalecer, que nós possamos andar em obediência com Deus, andar em obediência, andar no propósito do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém? Vamos estar orando, pedir ao Espírito Santo que nos fortalece na sua presença, que tira toda dúvida, todo o embaraço da nossa vida, aquilo que não está de encontro com a palavra, que Ele possa tirar do nosso coração, da nossa mente, que nós possamos viver uma vida alinhada com o propósito de Deus, que nós possamos fugir do pecado, que nós possamos fugir da desobediência, em nome de Jesus. Aquilo que não agrada a Deus, aquilo que não acrescenta nada para nós, nós precisamos tirar da nossa vida, em nome de Jesus. Vamos estar orando, pedindo a Deus fortalecimento. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, Pai. Obrigado por essa meditação, Senhor. Que nós possamos entender que a melhor coisa é andar na obediência, Pai, e fugir do pecado, Senhor. Nos fortalece, tira tudo aquilo que não vem da que não vem dos teus mandamentos, Pai. Que nós possamos cumprir somente os seus mandamentos, os seus decretos. Nos abençoa, nos fortalece, Senhor. Pai amado, eu sei que o Senhor está cuidando de cada vida, o Senhor está cuidando de uma maneira grandiosa, Pai. Nos ajuda, Pai, a chegar mais diante de Ti, ouvir a Tua palavra, andar em obediência, Pai. Em nome de Jesus, nos fortalece, Pai, para que nós não caímos na cilada do Satanás, Pai. Nos ajuda, nos fortalece, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados. Que tenham
Tenha um excelente dia na paz do Senhor Jesus. Que Deus possa nos fortalecer nossos caminhos, a nossa mente, continuar nos guiando e nós possamos buscar o Senhor sem cessar, orar sem cessar, buscar a Deus sem cessar e andar nos caminhos do Senhor em nome de Jesus. Amém? Compartilhe o like, né? Para que mais pessoas possam estar ouvindo a palavra do Senhor Jesus, orientado pela palavra do nosso Deus querido. Um forte abraço, fica na paz do Senhor Jesus, em nome de Jesus.